Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News 107.1, nosso encontro semanal para falar sobre grandes assuntos com grandes personalidades e também aqui pelo nosso YouTube, você que nos acompanha aí pelo YouTube. Hoje estou recebendo com muito prazer o Lenin Palhano, chefe de cozinha, que dispensa já comentários, né? Já está numa fase da vida e da carreira que a gente pode dizer assim que dispensa comentários, não, dispensa apresentações, melhor dizendo. Mas enfim, o Lenin Palhano hoje vem bater um papo aqui com a gente e também vou receber o Giancarlo Rocco, que ele é da Invest Paraná, também vem falar aqui sobre, também tem a ver, hoje o programa todo vai ser sobre alimentação, né? O Lenin vem falar sobre a sua volta a Curitiba, agora como chefe executivo e diretor de operações das operações de gastronomia, né, da empresária Clemilda Tomé. E o Giancarlo Rocco vem aqui falar também sobre o projeto Halal, voltado aí para a comunidade árabe, para os países árabes, né, os produtos do Paraná que são exportados, especialmente carne de frango, mas também há muitas outras áreas em que esse projeto Halal atinge. Bom, vamos começar aqui com o Lenin Palhano. Lenin, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Grandes por Bessa. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia, Bessa. Eu que agradeço a oportunidade de estar trocando uma ideia com você, falando um pouquinho sobre esse cenário de gastronomia de Curitiba. Exatamente. Bom, e também te agradeço por abrir essa brecha, né, para vir aqui, porque eu sei que a sua vida está bem corrida agora, né? Você está, não que antes não fosse, mas você agora está aí comandando, a Clemilda te trouxe de volta. Aliás, quem acompanhou a entrevista da Clemilda Tomé aqui no Grandes por Bessa, no dia 16 de junho, ela foi a nossa segunda entrevistada e lá pelas tantas, no meio da conversa, a Clemilda solta assim, não, estou trazendo o Lenin Palhano de volta a Curitiba, né? Eu falei, opa, né? Aí ela adiantou aqui pra gente, antecipou na verdade aqui que você estava voltando para Curitiba, o que muita gente achou muito bom, né? As pessoas que, os seus fãs, né, as pessoas que gostam da sua gastronomia, enfim, e você tem muitos admiradores em Curitiba, porque você, embora não seja curitibano, mas você desenvolveu boa parte da sua carreira aqui em Curitiba, né? Você está já aqui há 20 anos, é isso? São 17 anos na cidade. Aliás, 17. Exatamente. Você chegou com 20? Cheguei com 20, exatamente. Isso. Cheguei jovem aí, em busca de trabalho e fui desenvolvendo essa habilidade gastronômica ao longo do tempo, né? Foram passagens em alguns grandes estabelecimentos aí e realmente foi uma satisfação enorme receber um telefonema da Clemilda e retornar para Curitiba. Aonde você começou, quando você chegou em Curitiba, você não era o Lenin que você é hoje, né? Você foi trabalhar onde? Olha, eu cheguei a trabalhar em cozinha, em restaurantes, foi uma coincidência na minha vida, na verdade, porque quando eu cheguei eu precisava de trabalho como um jovem estudante. Venho de uma família simples, minha mãe tinha condições de pagar minha faculdade, mas não tinha condições de me manter na cidade. Então, o primeiro emprego que eu arrumei foi numa rede de fast food, no Spoleto do Shopping Miller. Fui trabalhar lavando pratos, literalmente, e dali pra frente... Spoleto, eu lembro desse... Foi muito bacana, porque é uma rede, né, super organizada. Então, esse viés de logística, higiene, foi muito bacana, foi uma escola muito bacana. Mas foram poucos meses. Logo na sequência, eu já fui pro Grupo Vino, aí onde eu realmente me estabeleci foram... Do Rafael Zanetti. Do Rafael Zanetti, exatamente. Trabalhei com o Rafael Zanetti 7 anos, entre Terra Madre e Selavi. Aí foi desde auxiliar até chefe executivo das duas casas. Com 28 anos ali, eu acabei saindo e fui pro Noma, convite da família Nacle. Aí foi realmente um projeto de maturidade. Foi uma fase bem interessante da minha carreira. Que é o restaurante Nômade, né? Do Hotel Noma. Exatamente. E lá que você... Antes da próxima pergunta, eu quero te perguntar uma outra coisa, uma curiosidade minha. E acho que de muita gente também. Eu vou pedir uma água aqui pro Gabriel aqui. Lenin,
O seu nome Lenin, o seu pai era admirador, ou a sua mãe era admirador do Lenin? Esse assunto é... do líder revolucionário russo? É interessante. Na verdade, meu pai queria que fosse o nome dele, né? Que é João, e minha mãe não queria. Então houveram diversas discussões ali, eles liam sobre o assunto, mas não eram comunistas. Eles simplesmente acharam um nome bonito, interessante, diferente e acabaram me colocando esse nome aí dessa figura histórica da Rússia lá, né? E tudo bem pra você esse nome? Eu gosto muito do meu nome. Ele já te incomodou em algum momento ou não? Não, eu creio que não. Meu nome, eu acho que eu gosto muito da sonoridade, da composição com o Palhano, então eu tô bem feliz com ele. Que bom. Então tá esclarecido. Bom, agora voltando aí à questão do seu início, quando é que você considera assim que você deu o pulo do gato? Agora eu sou o Lenin Palhano, chefe de cozinha. Olha, isso eu acho que é uma fase de construção eterna, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? A maturidade, ela vem depois de uns 10 anos de profissão, eu tenho analisado, né? Então eu acho que no Noma, realmente, quando a gente desenvolveu um restaurante que a cidade gostou dentro de um hotel e a gente chegou em todos os pontos de vista, né? Como empresa, como visibilidade, eu acho que a gente cresceu muito bem ali. Foi, eu acho que um ponto alto, assim, de maturidade da minha carreira. Quando você foi, então, pro Noma? Isso, ao decorrer dos anos, né? Foram mais 7 anos lá. Eu acho que ali do meio pra frente, assim, a gente atingiu um ponto de maturidade da coisa, conseguiu desenvolver muitos profissionais e colhemos muitos frutos, Você né? ficou quanto tempo lá? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Uhum. E ali que você pôde realmente mostrar, eu acho que já no Grupo Vino você já começou a mostrar, né, o seu estilo como chefe, né, a sua cozinha autoral, Sim, mas ainda era um chefe muito jovem, né, quando eu assumi o Salavio eu tinha 24 anos, então ainda pouca rodagem, pouca experiência com relações humanas principalmente, né, porque o restaurante é um grande negócio das relações internas, né, a equipe tem que comprar ideia, tem que estar junto, tem que criar uma unidade para que a gente consiga transbordar essa hospitalidade, essa técnica e a coisa fluir bem. Certo. E eu imagino que gerir uma cozinha é como mais ou menos reger uma orquestra, né? Tem que ter todo mundo ali. É uma coisa, o ato do cozinhar, com o passar dos anos, você vai estudando, vai lendo, vai aplicando, ela acaba se tornando a parte mais fácil, né? O que é difícil mesmo é gerir as pessoas e fazer com que elas façam o que foi proposto e entregue com qualidade o tempo inteiro, né? Porque o que dita um bom restaurante não é um pico de um dia, e sim a estabilidade ao longo dos anos, né? Então, eu acho que no Nômade realmente foi esse momento que a gente se estabilizou por muitos anos, e o Nômade continua entregando muito bem ainda. Então, acho que isso é o mais satisfatório, né? Ver esse trabalho de longo prazo ser concretizado com regularidade no dia a dia para o cliente. Claro, é isso que faz, inclusive, que fideliza os clientes, né? Exatamente. Que faz com que aquela pessoa... O próprio caso do Madaloso, né? Que é um restaurante que está há tantos anos e as pessoas gostam tanto de ir lá, né? Independente da comida que você sirva, se é frango ou uma ostra com caviar, eu acho que essa regularidade de qualidade é o que dita a história desse restaurante. Aliás, a nossa entrevistada da semana retrasada, se não me engano, foi a CEO do Madaloso, né? A nova CEO lá agora. Quer dizer, não é a nova CEO, ela é a primeira CEO do Madaloso, né? A Mariana Verna, que veio contar justamente aqui sobre as mudanças introduzidas lá no restaurante Madaloso. Bom, mas voltando aqui, Helene, você aí... depois do Noma, né, e do Nômade, né, porque o hotel é Noma, mas o restaurante é Nômade, né? Exato. E você é um pouco nômade também, você dá umas, né, você já fez algumas mudanças aí ao longo da sua carreira, né? Olha, é uma coisa que não foram tantas não, Bessa, porque se você analisar, eu tenho essa primeira fase de espoleto, e depois em 14 anos eu fiquei em 2 empresas, né? Tá certo. O que é raríssimo para um cozinheiro, para alguém dessa área. O turnover na nossa profissão é muito alto. Você vê muitos chefes rodando, né? Aconteceu ali que eu tive uma janela entre saída do Grupo Vino e a do Nômade, que teve um atraso de obra do hotel, ficou 1 ano. Então eu fiquei com 1 ano de janela. Aí eu fui viajar realmente, conhecer um pouquinho de outras gastronomias, trabalhar com outros chefes, uma vivência que eu não tinha ainda, e que para mim foi excelente, porque eu trabalhei com o Alberto Landgraf, com o Rafa Costa e Silva, com o Rodrigo Oliveira,
Virgílio Martins, trabalhei com pessoas incríveis. Mas né? isso aqui no Brasil mesmo? Só o Virgílio Martins no Peru, né? Que foi no Central de Lima, né? Que era no momento que ele estava refazendo ainda, trabalhando com os menus de altitude, coisa que ele faz hoje em dia. Então foi um momento muito bacana de entender como esses caras pensavam. E posteriormente do Nômade, ali no final do 7º ano, e foi no momento de início de pandemia, eu realmente queria fazer coisas novas, né? A hotelaria, ela chega num ponto que ela vira uma rotina, né? Então eu tava disposto, eu tava com 30 e poucos anos ali, nessa fase eu já tava com 34, então eu tava numa fase querendo criar coisas novas. E acabei, com o início da pandemia, a gente fechou o hotel e acabei criando muitos projetos, né, na minha cabeça e coloquei no papel e fui atrás de viabilizar isso, né? E acabei viabilizando de alguma forma e a gente abriu alguns restaurantes ali que estavam dentro do Grupo Obst, né? Grupo Obst, que foi o grupo anterior, né, que você trabalhou. Foram os 2 últimos anos, né? E aí vocês chegaram a abrir várias operações, vamos dizer assim. Foram várias operações. Que não eram todos restaurantes, né? Vocês abriram o Obst ali na Prudente de Moraes? Isso, né? Exatamente. O Obst na Prudente de Moraes, o Nina. O Nina Gastronomia. Que é um restaurante muito focado no público da cidade, né? Naquele momento, né? Depois abrimos mais um restaurante por buffet por quilo, um sanduíche e uma operação de pizza. Então foram algumas operações distintas aí. E aí você ficou ali quanto tempo? 2 anos? Foram 2 anos. 2 anos. Foram 2 anos, exatamente. Aí você saiu do Grupo Obst e foi para Brasília, foi isso? Exatamente. A saída do Grupo Obst eu quis fazer como num momento de transição, estava entendendo o que eu ia fazer na minha carreira, então eu ativei uma empresa que eu tenho, que é a Lenin Palhano Hospitalidade e Gastronomia, focada em consultoria realmente, para eu entender se eu ia fazer um restaurante, se eu não ia, um momento para esclarecer as ideias, né? E me veio esse convite de Brasília, eu achei super pertinente para um momento, porque eu realmente o mercado de Curitiba naquele momento a gente estava fazendo muita coisa, e sair de Curitiba um pouquinho para respirar, para entender quais seriam os próximos passos, foi super bacana. Então lá foi um contrato de 4 meses e rodou super legal. Eu levei uma equipe para lá, fomos em 10 pessoas, desde administrativos, a sommeliers, garçons, cozinheiros. Então a gente quis implantar uma nova cultura dentro do B-Hotel, em alimentação, né? E foi super bacana, fomos super bem acolhidos lá. A família Betiol, que são os proprietários, o Alfredo, que é o gerente, nos receberam super bem. E a gente conseguiu transitar todas as áreas, né? Um hotel de 308 apartamentos, a gente tem um rooftop lindo com o pôr do sol mais bonito de Brasília. Temos também o café da manhã, almoço, jantar, room service. Então é uma área de eventos enorme. Atendíamos em 6, 7 eventos simultâneos num dia lá. Então foi uma experiência muito bacana para mim, para minha equipe. Eu acho que a gente deixou um legado lá e eu continuo lá mensalmente. A gente ainda tem uma extensão de contrato, então eu faço uma manutenção mensal lá. Além de ter deixado 2 pessoas super queridas lá, que é a Natália e a Ana, uma supervisora de alimentos e bebidas e a outra subchefe de cozinha. Bacana, olha só. E aí, você você devia conhecer, né, a Clemilda Tomé, ela devia ser sua cliente, admiradora, né, da sua gastronomia, mas em que momento começou esse namoro de vocês profissional aí? Foi rápido, porque ali por abril, eu fazia 1 mês que eu tava lá, ela me ligou dizendo que tinha interesse em unir forças, vamos chamar assim, né? Para a gente restabelecer ou estabelecer novos negócios também e tentar ajustar algumas coisas que tinham nos negócios dela aqui. Eu achei super interessante, a gente veio, conversou e avançamos. Hoje a gente já reinaugurou, fez um rebranding completo da marca B.O. A gente trouxe ela para uma casa aqui no Mercês, pertinho aqui da gente. E hoje ela tá bem focada. Aqui na rua Jacarezinho, né? Exatamente, ela tá bem focada em... Tá muito bacana, tive lá esses dias. A gente quis focar bem em confeitaria e panificação, então eu trouxe uma pessoa, a Ana Cury também, que trabalha comigo há alguns anos aí, para ser a chefe de confeitaria e panificação. Então o projeto tá andando super bem, a gente tá super contente com essa nova fase da Bio ali. Maravilha. E ali a Clemilda me disse que tem planos de também fazer uma central de panificação também, né? A gente tem uma estrutura muito grande que ela tinha já lá naquele imóvel da Batel. Era muito grande a estrutura e a gente acabou compactando ela, mas os equipamentos eles têm um potencial muito grande para produções maiores, então a gente deve entrar aí
nos próximos passos a gente deve avançar numa venda de atacado para restaurantes. A gente quer personalizar isso para os restaurantes, para os hotéis, fazer pães de fermentação natural, sobremesa de acordo com o que eles precisam, com a identidade deles também. Então é mais um braço aí que a gente está desenvolvendo. Legal. Olha só, para você que está chegando agora aqui no Grandes por Bessa da Jovem Pan News ou pelo YouTube, estou conversando hoje aqui com o chefe Lenin Pagliano, né, sobre essa sua volta a Curitiba, sobre a sua, agora no grupo empresarial da empresária Clemilda Tomé, para comandar aqui as operações de gastronomia. O Lenin é o chefe executivo e diretor de operações. Quantas operações hoje tem o grupo? Ela tem a Hold, né? A DSS, né? A DSS é a empresa deles que... Empresa mãe. É a empresa mãe, realmente. Tem diversos outros negócios. A gente está desenvolvendo um braço de gastronomia. Hoje, em atividade, a gente tem a Bio, que a gente citou agora. A gente tem o Kou, que é um restaurante asiático, de cozinha asiática em Balneário Camboriú. E temos também o Quintal do Porco, que esse é o que a gente está se debruçando mais a fundo nesse momento. Certo. O Com já funcionava aqui também em Curitiba, ali na Avenida Batel, né? Exatamente. Tinha uma unidade ali, ele vai retornar, isso a gente tem certeza já. Porém, a gente está estudando ainda em que tamanho, em que proporção, mas vai vir uma coisa muito bacana aí. Ali naquele imóvel da Batel. Na imóvel da Batel, exatamente. Então o Com vai ficar no piso superior ali e a gente está estudando ainda alguma outra operação ali para o piso inferior. A parte de baixo. Exatamente. Mas também ligada à gastronomia. Ah, sim, com certeza. Vai vir um restaurante bacana ali, com certeza. Opa. Mais um. E aí, hoje o que está em operação, então, é o Bio aqui da Rua Jacarezinho, certo? Bio da Jacarezinho, com Balneário. Com Balneário Camboriú. E o Quintal do Porco. E o Quintal do Porco aqui na Manuel Ribas. Exatamente. Né? Que e parece que também vai abrir um pouco ali o cardápio, né? O Quintal do Porco? A gente está num momento de transição, porque a gente realmente quis fazer um estudo mais profundo do restaurante para atrair realmente mais público, deixar uma cozinha mais moderna. Só que a gente precisava de tempo, né? Eu cheguei de 15 de julho, então a gente estipulou um prazo ali para o meio de setembro. E aí, no meio disso, enquanto a gente está trabalhando nessa nova identidade do que vai ser o Quintal do Porco, que realmente vai mudar muita coisa, que a gente vai criar uma personalidade para o restaurante mesmo, para ter um anfitrião que vai ser o porco. E, obviamente, ele vai ter um diálogo com diversas cozinhas, então ele não vai ser mais um restaurante especializado em porco, e sim a figura desse... Mas vai continuar com esse nome, Quintal do Porco? Vai continuar porque a gente vai transformar numa persona. A gente vai colocar a identidade como se ele fosse um anfitrião. Como se fosse o Quintal do Bessa, vai ser o Quintal do Porco. Ele vai acolher outras gastronomias. Quintal do Porco e outros bichos. Exatamente. Ele vai ser o cara descolado que vai receber todo mundo lá. E em paralelo a isso, nesse meio tempo, mês de agosto, a gente decidiu fazer uma operação pop-up. Até para eu me reconectar com o meu cliente em Curitiba, para a gente voltar da atividade, para eu gerar um treinamento mais intenso de equipe também, para a equipe assimilar como vai ser. Que é essa operação pop-up? A gente fez durante um mês, agora começamos no dia 2 e vamos até o dia 31. Então essa operação são clássicos da minha carreira. Então são pratos bem icônicos que eu fiz ao longo da carreira por onde eu passei. Então é uma oportunidade de quem quiser matar a saudade aí desses pratos, como arroz de bacalhau, nhoque à bolonhesa, nori crocante com tartar oriental. Tem uma série de coisas interessantes. Todos ali no Quintal do Porco. Todos ali no Quintal do Porco durante o mês de agosto. Durante só agosto. Só agosto, exatamente. Opa, então... E é você mesmo que está lá na cozinha, então... Exatamente, estou com a minha equipe lá. Remontando esses pratos aí. Exatamente, estamos lá trabalhando bastante, tá bem gostoso, tá divertido. Legal. Lenin, quem que é o seu cliente em Curitiba, assim, digamos? Qual é o perfil dele? Olha, eu acho que a gente conseguiu ser bem abrangente aí, eu consegui nesses últimos anos, né? Porque eu vim de uma cozinha clássica lá do Terra Madre, com uma base bem forte ítalo-francesa. Depois lá, que nem eu te disse, depois no Nômade, nas outras operações que eu desenvolvi, foi para um lado bem criativo. Então é um cliente que gosta de comer bem, que sabe o que está buscando. A nossa cozinha está sempre em foco uma cozinha de produto. Então eu digo que é um cliente que está buscando qualidade sempre, sabe? Então é um cliente bem exigente, eu diria. Mas é muito bacana que ao longo dessa história aí, meus clientes acabaram me tornando-se amigos e é uma história super bacana.
É verdade. E no Grupo Obst, que foi o grupo anterior seu aqui em Curitiba, né? Vocês chegaram até... você e o teu então sócio chegaram a abrir até uma sanduicheria, né? Sim. A Outro Sanduba, né? Exatamente. Que era uma proposta, pelo menos para sua carreira, acho que era uma coisa inédita, né, até então. Sim, foi super interessante. A gente fez um estudo de mercado bem bacana, criamos produtos bem legais, uma linguagem diferente também, então foi um desafio bacana. Foi meu tempo de chapeiro ali, o desafio ali foi desenvolver, porque realmente você tem que, eu sou muito abrangente no que eu faço, né? Então eu gosto muito a fundo, né? Então para fazer sanduíche eu me debrucei realmente na chapa para tentar entender como é que funcionava esquema de temperatura, tempo, processo, e ficou muito bem desenhado. Espero que esteja correndo tudo bem lá, espero que dê tudo certo e que tenha um sucesso. E também você se aventurou ou se enveredou também para comida por quilo, né? Sim, um baita desafio também. Esse foi uma vertente nova para mim, só que é uma vertente que o consumidor no Brasil gosta muito, né? Então, se você pegar hoje, independente de classe social, todo mundo vai num buffet por quilo, né? Então, foi um desafio bacana, é uma coisa de rotina das pessoas, é uma coisa rápida. E ali foi muito bacana entender que pro processo de desenvolvimento do profissional de cozinha, ele aprende muito mais num restaurante por quilo do que num restaurante como o Obst, por exemplo, que é muito detalhe, muita coisinha, muita pinça e muita montagem. Muito enfeite. Vamos dizer que é muita técnica. Sim. E você não faz volume de comida, né? Então, num buffet por quilo, um jovem que está começando na profissão aprende muito mais, com certeza. Isso é um conselho até que eu dou para os jovens que estão começando aí. Os buffets por quilo realmente capacitam muito mais. É uma boa escola. É uma boa escola. Porque parece que o buffet por quilo parece assim o primo pobre da gastronomia, né? Tem essa imagem. Não, mas ele já evoluiu bastante. Pô, você tem muitos restaurantes muito interessantes aqui em Curitiba mesmo. Exemplo do Quintana, da Gabriela Carvalho. Pô, ela criou uma atmosfera dentro de um restaurante por quilo que é incrível. É gostoso estar lá. A comida sempre muito bem feita. Essa conexão ali que ela criou com o campo dentro do restaurante dela. Então você tem muito... Tem até um quintal lá, né? Com galinhas. É incrível, eu sou fã. Ainda na linha de restaurantes por quilo bacanas assim, que são bastante... tem o Spring aqui em Curitiba, né? Sim, Spring, o Adele também, que é muito bacana. Isso, então tem operações muito interessantes. E você vê que as pessoas são muito... É um estilo de negócio que te dá a taxa de retorno muito alta. Então isso é importante. É um cuidado que você tem que ter numa cidade que nem Curitiba, que não é uma cidade extremamente turística. Então a gente tem que ter esse cuidar com a pessoa local para ela retornar mais vezes no seu estabelecimento, né? Então isso é importante e o buffet por quilo com qualidade te dá isso de sobra. Falando em Curitiba não ser uma cidade extremamente turística, como é que você vê a gastronomia de Curitiba hoje, especialmente? Olha, eu gosto muito, eu acho que ela evoluiu muito. Inclusive eu estive em Brasília agora e... Com todo respeito a Brasília, né? Gostei muito de estar lá, mas o Curitiba tá bem na frente. Com certeza. Você vê que Brasília ainda tá naquele momento. Eu me senti... Quando eu cheguei em Curitiba, assim, sabe? Restaurantes muito similares, assim, muito parecidos. Em Curitiba você vê que já tá despontando. Obviamente não na grandeza de São Paulo, que é uma capital gastronômica mundial, São Paulo, né? Mas você vê que tem bons asiáticos em Curitiba, bons italianos, cozinhas mais descomplicadas, cozinhas de menu degustação. Então, Curitiba tá realmente num nível Brasil, assim, muito, muito legal. Fico bem feliz em ver esse cenário. E em ascensão sempre, né? Sempre. Se você pegar 17 anos quando eu cheguei... nós tínhamos a figura do Celso, icônica, né? Celso Freire, né? Nosso mestre aí. Exatamente. Mas você não tinha muitas outras coisas. Depois você tinha aquela comida de bar, aquela comida mais caseira. E aí, com o passar dos anos, você vê que o próprio Terra Madre, que você frequentava muito, eu lembro de você lá. Sim. Que tá fazendo 18 anos agora. Então, exatamente, foi na época que eu cheguei. E o Terra Madre, ele que eu acho que foi um combustível para isso no início ali, né? Eu acho que ele formou grandes profissionais. Teve a vinda do Rodrigo... Inaugurou um ponto também não muito comum, né? E a vinda do Rodrigo Martins na época o Jefferson Rueda era parceiro dele ainda, então
trouxeram aquela gastronomia diferente, um pouco mais moderna para aquele momento. Então foi um pontapé muito bacana para a cidade aí. Sem dúvida. Porque a gastronomia faz parte da cadeia do turismo, né? De qualquer cidade, né? Eu sempre bato muito nisso, sabe? Quando a gente se desenvolver como gastronomia, tiver muita potência, a gente vai potencializar o turismo de uma forma muito mais ampla. Lima, no Peru, fez muito isso, né? Os últimos 20 anos do Peru foram muito... Se você pegar a estrutura de turismo do Peru, tá toda embasada em gastronomia, boa parte dela, né? Depois você tem ali aqueles Machu Picchu, Cuscos, aquela coisa ali no entorno, mas a gastronomia realmente é o grande pilar. As pessoas vão como um destino gastronômico e passam dias, né? Então Curitiba, a partir do momento que a gente começa a ter muitos restaurantes legais, as pessoas conseguem ficar uma semana aqui e ter diversão para todo esse tempo, né? O que você gosta de comer em Curitiba quando você quer sair para comer? Porque, claro, você deve... eu não vou dizer que você está enjoado da sua comida, não. Mas enjoa, cara. Seria um exagero. Mas é uma verdade, cara. A gente come... É impressionante como nós que trabalhamos à noite, a gente acaba comendo muito coisa de rua, né? Sanduíche na rua. Então a gente vai para esses meios aí, principalmente à noite ali, depois da meia-noite, né? Mas o que eu tenho gostado muito de comer hoje em Curitiba, eu gosto muito do Maneco, ali no centro. Acho que é um clássico ali. Clássico, tradicionalíssimo. Um parmegiana no Maneco é muito bom. Na frente de outro clássico que é o Stuart, né? Exatamente. Eu frequento mais o Maneco. Tá. Temos também, eu tenho gostado muito do Ipai, que é uma operação de lamen, não sei se tu conhece, ali na Carlos de Carvalho. Sim. Em frente ao Au-Au ali. Sim. Então, uma operação super interessante. Para mim, eles acertaram a mão. Faltava um lamen desse porte em Curitiba, que em São Paulo tem bastante. Eu tinha um escritório exatamente ali ao lado, exatamente ao lado. Então eu vi quando abriu e pegou rápido, assim. Muito rápido. Aquilo vive cheio. Mas você vê que como você entregar qualidade é fato certo. Então eles fazem um caldo muito bem feito, uma execução boa, entregam rápido. Então a rotatividade ali você vê que é incrível, né? Eles acho que já foram até para a segunda unidade. Então de parabéns ali os meninos. E o que mais? Bom, você já deu 2 opções aí, né? Mas porque eu nunca te vi em restaurante. Uma vez eu lembro que eu vi o Celso Freire comendo churrasco lá no Bar Palácio, de madrugada. Mas o Bar Palácio com certeza é um outro grande ponto aí, né? Super tradicional, clássico. Eu acho até que foi na época que o Celso tinha o Boulevard ainda, né? Daí eu tava... Sempre nessas saídas de prêmios aí, a gente sempre acaba passando no Bar Palácio, né? Nesses eventos. O Bar Palácio fica até de madrugada, né? Isso é uma qualidade pra gente, né? Uma coisa importante pra gente que trabalha à noite. Eu gosto também, se você falar de carne, hoje eu gosto muito da churrascaria Arco-Íris, eu acho que faz um trabalho muito bacana. É longe aqui do centro, mas vale a viagem. Boqueirão, né? Vale. Vale a viagem, é excelente, faz um trabalho muito bacana, né? Porque as pessoas devem achar assim, né? Um chefe renomado, né? Gosta de comer só ou a sua própria comida ou então ir num restaurante equivalente. Isso é um grande erro. A gente gosta de comer comida simples, bem feita muitas vezes, né, no nosso dia a dia. Eu até tenho na minha família, a minha mãe e minhas tias cozinham razoavelmente bem, né? A minha mãe parou de cozinhar, ela não gosta mais de cozinhar, mas minhas tias cozinham bem. Você acabou com a carreira da sua mãe? Ela disse que ela que me ensinou, por isso que eu cozinho bem. Mãe é mãe, né? Tá certo. Mas, voltando ali lá no interior, eu tenho a Dona Lourdinha, que é a mãe de um grande amigo meu. Ela cozinha extremamente bem, eu adoro ir lá pra Santa Mariana comer a comida dela. Santa Mariana, lá no Norte Velho. Aliás, você é de Jataizinho, né? Jataizinho, exatamente. Jataizinho, que é ali do lado de Londrina, né? Do ladinho, toma 20 quilômetros ali de Londrina. Você nasceu em Jataizinho? Eu nasci em Londrina, na verdade, mas fui criado em Jataizinho, né? Seu pai fazia o quê? Ou faz o quê? Meu pai já é falecido, já faleceu. Ele, na verdade, trabalhava em Rondônia. Ele fez a vida dele em Rondônia. Ele era empresário, tinha diversas coisas lá em Rondônia. E aí conheceu minha mãe ali na região de Maringá ali, e foram pra lá. Mas minha mãe se separou muito jovem dele e daí a gente voltou pra Jataizinho. Certo. Bom, e a sua mãe era o quê? Minha mãe é bancária. Bancária. Tá certo. Bom, e você sempre se interessou pela gastronomia ou você... em que momento ela surgiu na sua vida? Você nunca pensou em ser outra coisa? Olha, depois que eu entrei de cabeça nisso, não me passou mais na cabeça fazer outra coisa, sabe? Então já... Você chegou a fazer o curso? Fiz. Eu sou da primeira turma de gastronomia de Curitiba, inclusive. Me formei na UPET em 2009. 2009 me formei. A gente iniciou em 2007.
E de lá para cá, realmente não pensei em fazer outra coisa. Eu acho que eu me identifiquei muito, gosto de fazer o que eu faço. É uma profissão que é muito dura com nós profissionais, né? Demora, as coisas, tem que ter paciência, a rotina é cansativa, o desgaste físico e emocional é alto, mas a satisfação também é muito boa, né? Muito legal quando nós temos uma casa cheia, os clientes felizes, porque realmente é um momento de diversão das pessoas, né? Um momento de descontração. Esses dias eu ouvi uma frase de um chefe que eu achei interessante. Ele disse assim... E ele perguntou pra mim, Bessa, você sabe qual é o prato preferido do chefe? Eu falei, não, ele falou o prato vazio. Boa, excelente. Quem me falou isso foi o Guzela, que deve ser seu amigo. Sim, claro. Ele falou... E eu achei muito interessante, né, essa frase. Poxa, prato preferido, eu tava imaginando, putz, qual é o prato preferido do chefe? É o prato vazio, que volta vazio, né? Ele quis dizer, volta vazio da mesa, né? Porque o pessoal que fica ali na limpeza dos pratos, tudo, no retorno do restaurante, é uma comunicação que a gente sempre tem com esse profissional que tá ali, né? A gente tem que cuidar, ver o que tá voltando. Se tiver alguma coisa voltando com frequência, nos avisem, porque deve ter algum problema no prato, né? Então você tem que estar atento até com o retorno da louça no restaurante para entender a satisfação do cliente, né? Se voltou vazio, não tem o que perguntar, né? Exatamente, é porque tá tudo ok, né? Bacana. Você falou há pouco aí, né, na volta dos prêmios, passar, né, ir lá no Bar Palácio e tal. Você tem já muitos prêmios na sua carreira, que eu sei, né? Melhor chefe pelo Bom Gourmet, acho que aqui mesmo pela Top View também, né? Sim, foi um Nesse último, né, prêmio Top View, você foi um dos premiados, foi acho que você recebeu o prêmio, né? Top personalidade da gastronomia, né? Foi de chefe realmente, mas os prêmios eles são muito, muito legais, muito satisfatórios, né? Mas é uma coisa que tem que tomar muito cuidado sempre, que eu digo, para não se acomodar, né? Então a gente tem que estar sempre em busca de algo novo, em busca de um novo produto, do aprimoramento e daquilo que eu falei no início ali, né? Da manutenção da qualidade, que é o mais importante, né? Porque o desvio de qualidade é o que chateia o cliente, é o que faz ele não retornar para tua casa. Então essa é a nossa busca incansável aí pela manutenção e evolução da qualidade, né? Eu acho que para um chefe, especialmente para um chefe de cozinha, o que vai fazer ele ter um conceito é justamente ele criar uma marca, né? Uma identidade, né? Para o público, né? Sim. Isso eu fico bem feliz de ter conseguido ao longo desses anos aí. Alguns clientes até se identificam muito com a minha comida. Recebi inclusive um cliente de Curitiba lá em Brasília agora recentemente e ele citou justamente isso. Falei, Lene, é muito legal a tua comida, por mais diferente que o prato seja, a gente come e a gente se identifica, a gente sabe que tem um traço de personalidade sua aí, seja num quesito de um molho ou de uma acidez, então ele é que identifica e cativa as pessoas, né? Agora, Lene, também deve ser difícil, eu imagino, pelo menos que deva ser difícil, você que eu digo, não né, especificamente você, mas qualquer pessoa se destacar num mercado que é bastante competitivo, né? Porque tem muitos bons chefes, né? Muitos bons chefes em Curitiba, no Brasil, no mundo, enfim, né? E você, no meio disso tudo, você mostrar a sua cara e dizer, não, eu sou... Aí sim você, no caso, eu sou o Lene Empalhano, minha cozinha é esta, é assim, né? É um mercado competitivo, com certeza, né? A gente vem trabalhando aí, eu junto com outros chefes, tudo, a gente vem querendo construir uma coisa em conjunto, né? Até daqui uns dias eu tenho um evento ali com o Ivan Lopes, ali no restaurante dele, que é super bacana, ele tem uma iniciativa super legal, levando alguns chefes aí da cidade lá, justamente pra gente se comunicar mais, pra gente se relacionar mais, pra ter mais proximidade, né? Em qual restaurante dele? O Coin. O Coin. Coin, exatamente. Vai tá fazendo uma bateria de receber alguns convidados lá e é uma coisa super bacana. Eu já recebi muitos chefes também para fazer jantares em conjunto, acho que isso eleva bastante. Mas eu volto a dizer, eu acho que esse destaque é muito de persistência, de pesquisa, de estudo e essa manutenção dessa qualidade a médio e longo prazo. É isso que realmente é um diferencial. E sempre na busca de uma qualidade de produto que a gente consiga trabalhar com ele de uma maneira ampla, divertida e que mantenha esse cliente fidelizado. Bacana. Então, olha só, estou conversando aqui com o Lene Empalhano, chefe de cozinha, e aliás tem essa história, né, de que os chefes gostam, os chefes ou as chefes também, não sei se é o seu caso,
gostam ou se autodenominam cozinheiros. Na verdade, que vocês são, de fato, no né? que nós somos cozinheiros, né? E aí nós vamos ganhando cargos aí durante a carreira, né? De acordo com o desempenho que a O gente chefe tem. de cozinha, essa expressão vem justamente da pessoa que comanda a Exato, cozinha, né? exato. Obviamente todo mundo começa lá como auxiliar de louça, auxiliar de cozinha, passa para cozinheiro, vira sous-chefe, passa para chefe executivo, diretor de operações, como agora. Então a gente vai ganhando posições aí ao longo da carreira. E né? chefe sempre, né? Porque você vai ser sempre... Sim, acho que minha principal virtude, minha principal característica é estar nessa criação de desenvolvimento de pratos, pesquisa de produto. E eu gosto muito da parte de serviço também, né? Então eu sou muito conectado com a sala do restaurante. Eu acho que foi-se o tempo que tinha aquela separação entre sala e cozinha. Hoje o restaurante que anda bem é o restaurante que cria uma unidade de serviço e comida com qualidade. Até dentro desse conceito de cozinhas abertas, né? Que a pessoa está lá no salão, mas está vendo a equipe trabalhando. Né? Então a gente gosta de levar a nossa equipe de cozinha para a sala também, e vice-versa, acaba levando o garçom para a cozinha. Então isso faz parte aí do bom andamento da coisa. Só para encerrar aqui, nosso tempo já está chegando ao final. Você já está na hora de pedir o cafezinho, no caso. Você já passou algum perrengue na sua carreira? Já passei alguns, com certeza. Acho que foram alguns, inclusive, né? Recentemente a gente teve um evento também que a gente acabou dando um probleminha de logística, e aí você tem que se virar ali, né? Criar a fórmula mais rápida, que o cliente sinta menos, né? Mas já problema com temperatura, problema com fornecimento de mercadoria, teve alguns aí ao longo da jornada. Tá certo. Bom, Lênin, quero te agradecer aqui por ter, né, mais uma vez, te agradecer por ter aberto esse espaço aí na sua agenda, que eu sei que está bastante concorrida, né? Você está aí com todas essas atividades. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o Lênin Palhano. Seja bem-vindo de volta a Curitiba. Muito obrigado, Bessa. Muito obrigado pelo espaço aí e vamos junto nessa caminhada. E sucesso, né? Nessa nova parceria aí com a Clemilda Tomé. Sim. Então estamos bem felizes com essa parceria e eu acho que colheremos bons frutos aí. Que bom. Muito obrigado. A gente faz um rápido intervalo e volta em seguida com o Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, conversando com Giancarlo Rocco, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná. Você está assistindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o Grandes por Bessa. Agora, nesse segundo bloco do programa, eu vou conversar com o Giancarlo Rocco, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, que é o nosso segundo convidado, que vem falar também, o assunto também tem a ver com gastronomia, que foi o nosso assunto do primeiro bloco, né, Giancarlo? Mas agora a gente vai falar da gastronomia, não da gastronomia exatamente já na mesa pronta para comer. Nós vamos falar de uma outra vertente, né? Porque a Invest Paraná, que é uma agência de atração de investimentos do governo do estado, que trabalha aí no sentido, né, de trazer empresas para o Paraná. Vocês participaram de missões, você mesmo acabou de vir dos Estados Unidos com o governador Ratinho Júnior, né? Exatamente, fizemos uma missão agora para o estado de Iowa, é um estado muito parecido com o Paraná na questão de produção, né, grande produtor de milho e de soja. E lá eles têm investimentos nessas áreas, né, de inovação do agro, eles têm usinas de etanol, então fomos lá trocar experiências como estados muito similares. Certo, mas primeiro deixa eu te dar aqui as boas-vindas oficialmente. Muito obrigado por ter aceitado aqui o meu convite, né, para participar do Grandes por Bessa, bater esse papo aqui. E então, eu queria que você falasse inicialmente um pouco do papel da Invest Paraná, né? Exatamente qual é o papel dela no dia a dia nesse trabalho aí de atrair empresas para o estado? Então, obrigado pelo convite, né? A Invest Paraná é uma agência de atração de investimentos. O nosso papel é ser uma ponte entre o privado e o público, né? Nós inicialmente atendemos as empresas que querem se instalar aqui no estado, entendemos a demanda que essas empresas têm, qual é a dor dela, o que a gente precisa ser resolvido, e aí encaminhamos. Um exemplo disso são os incentivos fiscais, né? Nós atendemos as empresas no programa chamado Paraná Competitivo, certo, e encaminhamos isso à Secretaria da Fazenda para analisar o pleito. E aí tem a questão da diretoria de Relações Internacionais, ao qual eu tenho esse papel de cuidar da área internacional, da estratégia de atração de investimento internacional do estado do Paraná. Certo. Bom, mas aí, porque quando a gente fala assim o nome aqui já diz tudo, né? Já diz tudo. Invest Paraná, é quem quer investir no Paraná, né? Exato. Mas vocês também fazem o caminho contrário, né? No sentido de levar produtos do Paraná para fora, não é isso? Exatamente, porque nós entendemos... De vender o Paraná, de né? vender o Paraná para fora do Brasil. Isso. É muito importante ter a balança comercial, né, muito bem equilibrada. Então a ideia nossa eu brinco lá que o nosso bordão é de pão avião. A gente trata de todos os setores, buscando oportunidades que o Paraná tem para fora do Brasil. Relações comerciais daqueles países que a gente tem uma balança comercial forte, mas também de países que normalmente não estão no nosso radar, onde os empresários não sabem muitas vezes como trabalhar pela falta de informação. Então a gente prepara missões para fora do Brasil para justamente levá-los e ter essa oportunidade. Mas eu acho que o Paraná já sai com uma vantagem porque Curitiba é uma cidade muito conhecida no mundo todo. Exato. Né? Fala Curitiba aí fora, né? Seja pela fama de Curitiba como cidade bem planejada, né? Transporte coletivo, né? O próprio fato de ter sido administrada, né? Como primeiro na prefeitura e depois no governo do estado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner, né? Exato, e isso é muito curioso mesmo, Bessa, porque aonde a gente passa e comenta sobre Curitiba, eles têm essa referência ainda hoje. Então é um legado muito bom para nós que já traz algo, né, um tempero a mais aí que nós temos para oferecer para o mundo. Exatamente. Bom, Jean, vocês fizeram então fazem essas missões, né? Você já participou de várias aí, né? Nós já organizamos mais de 15 missões aqui pela Invest Paraná desde 2019 na gestão do governador Ratinho Júnior. Só nesta segunda gestão ou já? Nas duas. Nas duas gestões já somamos mais de 15 missões. 15 missões. Olha só. E que investimentos vocês já podem dizer que são frutos dessas missões aí? Eu vou pegar um exemplo mais recente e depois eu puxo um exemplo também da questão do mercado árabe que nós atraímos. Recentemente nós tivemos agora em março no Japão e na Coreia do Sul. Então no Japão nós anunciamos 1 bilhão de investimento
da empresa Sumitomo, né, que tem aqui a fábrica de pneus Dunlop. Fazenda Rio Grande, né? Da Fazenda Rio Grande, aonde nós fomos lá anunciar esse investimento. Então, é uma negociação que a Invest Paraná, né, atua junto à empresa e conseguimos lá sentar com o pessoal japonês. Tem muito essa questão de estar olho no olho, de ter a presença, né? Tem a cultura deles, valoriza todo isso. Todo um ritual, né? Todo um ritual, e fomos lá com o governador para fechar esse investimento. Uhum. Eu fico imaginando como é que os japoneses falam a palavra ratinho, né? Ratinho, não tem muita dificuldade. Não. Tá certo. Bom, vem cá. Então, você falou do mercado árabe, né? Vocês acabaram de fazer aí um webinar online voltado para o mercado árabe, né? Para a certificação de carne halal, é isso? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala do conceito halal, ele vai muito além só da carne, porque a carne é mais conhecida, né? Mas o conceito, a palavra halal, ela vem de lícito. Então, eles valorizam tudo que respeita a religião islâmica. Então, são nos processos, na conduta ética, na questão até de justiça para com o próximo. Isso tudo envolve a questão do conceito halal. E tudo que faz bem, na verdade, tudo que faz bem à saúde envolve isso. E aí, na questão da produção de alimentos, né, existe uma série de critérios que seguem para que, de fato, a gente tenha a certificação halal. O halal, então, a certificação não diz respeito só a produtos alimentícios? Não, a gente pode ir na questão de cosméticos, a gente pode ir até na questão de vestuário. Então, tem uma série de outros produtos, inclusive no turismo. O turismo pode ser halal. Né? A gente tem uma grande comunidade de Foz do Iguaçu aqui, muçulmana, e que você pode certificar o teu hotel, por exemplo, para ser halal. Ali, aqueles costumes que você vai respeitar para que você tenha aquele turista desse mercado, onde ele vai ter um local adequado para ele rezar, e outros costumes que fazem parte daquele dia a dia aonde ele vai ser hospedado. Olha só que interessante. Porque aí é uma questão estamos falando aqui de culturas, né? De diferentes culturas. Então, cada cultura tem as suas peculiaridades. Perfeito. Né? E aí a pessoa vai, por exemplo, você está falando de turismo, que eu não tinha, me atentado para isso. A pessoa vai lá e, de repente, ela tem que fazer X orações por dia. Onde ela vai fazer essas orações? Né? Então, de repente, ali no lobby do hotel, no meio de todo mundo, né? Então, aí os hotéis também procuram essas certificadoras, né? Para que, de fato, eles consigam ter uma atração de investimento, né, no turismo. E aí esse turista vai dar preferência, então, para este hotel, sem digamos dúvida, assim, que está já... Né? Que já está preparado para isso. Está preparado. Interessante. E nós já temos hotéis assim? Já temos em Foz, muitos estão, e tem um aumento, uma procura cada vez mais por isso, né? Foz do Iguaçu tem se qualificado para isso. É um parque hoteleiro dos mais importantes do Brasil, né? Eu vou puxar o gancho aqui da Expo 2020, que aconteceu em Dubai, né? Mas ela aconteceu em 2021. E é onde a Invest Paraná fez uma missão para lá. Então nós levamos mais de 200 empresários paranaenses, ao qual também foi o prefeito de Foz do Iguaçu para lá com uma comitiva, olhando esse mercado. Né? Como é que você atrai investimento para o turismo? Né? Você tem que ter uma infraestrutura de aeroportos, você tem que ter uma rede hoteleira. Então nós fomos oferecer isso ao mercado. Tivemos reunião com a Emirates lá, a empresa aérea, onde o governador está preparando o aeroporto também Afonso Pena para ter voos internacionais, agora com essa privatização. Então isso faz com que eles tenham um olhar para o turismo do Paraná. Né? E a gente sabe que R$1 ou $1 que você invista no turismo pode voltar de 4 até 7 dólares. Olha aí, você deu uma informação bacana, hein? Será que teremos Emirates descendo aqui no Afonso Pena? Eles falaram que a negociação normalmente gira em torno de 2 anos, mas que se estivermos preparados, eles em 7 meses têm uma notícia boa para nos dar. A gente está com isso desde então, dessa missão que nós fizemos para lá, mas dependemos da gente ter uma infraestrutura já adequada para isso. Certo. Olha, estou conversando aqui no Grandes por Bessa da Jovem Pan News neste sábado com o Giancarlo Rocco, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, falando aí sobre esse grande trabalho que a Invest Paraná faz no sentido de atrair novos investimentos para o Estado. Né? A gente sabe que o Paraná, de uns anos para cá, de alguns anos, muitos anos aí, 20 e poucos, né, já tem aí um parque industrial bastante diversificado, com fábricas de automóveis, né,
enfim, e muitas outras indústrias, né? O Paraná hoje é lembrado, talvez aqui a região de Curitiba pelas montadoras, mas nós temos aí indústrias dos mais variados setores, né? Quando nós vendemos o Paraná para fora, a gente tem a matriz principal, é o agronegócio, claro, né? Depois a gente tem o setor automotivo, a gente tem o setor muito crescente da indústria, da beleza e saúde, né? Onde lá fora eles falam já do wellness, que é o bem-estar. Vai muito além só de vamos pegar nosso exemplo do Boticário aqui no Paraná. Então, você tem uma indústria muito pujante também nesse setor. Sim, sim. Como é que o Paraná é percebido lá fora, por esses mercados, por onde você tem andado, pelo menos? Olha, o governador tem falado muito sobre o Paraná ser o supermercado do mundo, né? E, de fato, você olhar o Paraná, quando você vende o Paraná e fala da pujança que nós temos aqui, é justamente o celeiro do agronegócio. Né? E a gente tem que levar isso para um novo patamar, que é a industrialização, é a gente transformar o commodity num produto de valor agregado. Então é isso que nós temos vendido e eles percebem esse valor, porque sustentabilidade traz segurança alimentar. E hoje a gente precisa alimentar o mundo com essa segurança alimentar. Então temos vendido o Paraná com isso, ser o supermercado do mundo, ter sustentabilidade. Nós fomos reconhecidos pela OCDE como o estado mais sustentável do Brasil. Né? Então, isso traz um selo muito importante para quem. O que faz o Paraná ser hoje o estado mais sustentável do Brasil? São boas práticas em todas as áreas, né? Seja na questão ambiental, no manejo com relação a nossos parques e florestas, seja com a sustentabilidade na indústria. Então, isso passa não só como a questão ambiental, mas também social. Né? O Paraná tem programas muito bons que cuidam da questão social, então o ranking considera todos esses setores e esses fatores como sendo sustentável. Eu falei há pouco aqui, né, que o Paraná é fácil, né, de vendê-lo, porque Curitiba é uma cidade muito conhecida, mas o estado também, né? Porque afinal temos as cataratas do Iguaçu, né? Só isso, né? Não podemos esquecer, né? O grande cartão postal nosso, cataratas... Usina de Itaipu. Usina de Itaipu, uma das 7 maravilhas do mundo, aonde tem, por incrível que pareça, algumas pessoas que não conhecem ainda. Então, você associar o Paraná com uma beleza dessa, que tem ainda uma crescente a ser explorada do turismo, faz com que a gente já seja anotado no mapa onde fica. E parece que até saiu uma pesquisa recente, né, que o Paraná, essa semana, se não me engano, há poucos dias aí, uma pesquisa falando do turismo do Paraná, que está entre os mais, digamos assim, mais fortes, né, como da cadeia produtiva aí, né? Nós temos não só a questão de Foz, mas nós temos aí cachoeiras, né? Sim. Nós temos vários aqui, Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, norte a sul, leste a oeste, o Paraná tem, fora o litoral, que tem muito a ser explorado. Olha quanta beleza a gente tem na nossa Bahia, né? E que... Ilha do Mel. A região, o setor náutico. Superagui, tem muita coisa a ser explorado ainda. E fora a costa oeste também, né? As praias, né? As praias, Porto Rico, né? Porto Nós Rico. Temos aí um grande... Tá surgindo até um empreendimento imobiliário lá, um grande hotel. Um resort, né? Exatamente. Acho que é o Taiaiá, né? Exato. Porto Rico, exatamente. Muita crescente ainda para a gente conseguir deixar o Paraná no mapa do mundo a competir aí com grandes nomes da costa brasileira, né? É verdade. O que nós não temos, assim, digamos, em extensão de litoral, nós temos, né, em outras... Em território e diversidade, né? Exatamente. Agora, e isso é um ponto que o governador Ratinho Júnior bate muito, né, na questão do turismo, né, que o Paraná tem muito a oferecer, né? São duas coisas principais, né, que você traz investimento e deixa um legado. Infraestrutura, então é algo que ele está colocando forte, e no turismo. Né, porque são dois pilares que você consegue construir e que de fato dali para frente você só cresce sustentável, né? Sim. O turismo está lá já, né? As atrações estão lá desde sempre agora, né? Prepará-las, deixá-las isso exatamente como um atrativo. Legal. Agora eu queria que você... vamos voltar um pouco aqui nessa questão do tema, né, do webinar que vocês realizaram. Esse webinar foi promovido pela própria Invest Paraná. Pela Invest Paraná, juntamente com a Apex, né, que é a Agência de Promoção de Comércio Exterior do Governo Federal, e a Câmara de Comércio Brasil Árabe,
que ela já tem mais de 70 anos aí, uma das mais atuantes no Brasil. Então esse webinar foi voltado especificamente para essa questão aí do mercado árabe, para essa certificação de produtos de um modo geral. Nós falamos como acessar esse mercado, né? Como você ser certificado para isso, quem certifica, né? Como é que você passa por esse processo. E depois a segunda etapa é você acessar ao mercado efetivamente. Como é que você vende para esses países? Quais são as oportunidades de investimento que você tem para conseguir aumentar a tua receita com o mercado halal? Esse mercado halal, o projeto halal, como vocês chamam, né? Ele surgiu agora ou isso nunca houve antes, essa preocupação, digamos assim? Veja, de maneira organizada e ter um programa é a primeira vez que nós estamos vendo, né? A Câmara já promove isso há bastante tempo, as certificadoras estão aí sempre atuando nesse mercado para quem quer buscar, né? No Brasil existem algumas certificadoras, mas é de uma maneira agora mais matricial, vamos chamar assim, e atuando com os estados, o que é importante também, porque nós sabemos o quintal de casa, né? Então, o governo federal, a Apex, tendo esse olhar para nós, juntamente com a Câmara de Comércio, é muito importante para ter uma capilaridade maior. Agora, dentro desse combo halal aí, né? Halal, como a gente pode dizer, os produtos alimentícios são os que mais se destacam, né? São os mais conhecidos. Por isso que é importante a gente abrir o olho para outras oportunidades, né? Do setor de vestuário, saúde, beleza, como eu comentei, para que o leque aumente. Porque vamos pegar só o exemplo, alguns dados aqui. São 57 países, né? Da maioria muçulmana no mundo. Só o PIB desses países em 2021 somaram 6,4 trilhões de dólares. Né? O mercado daí de halal... E são todos países ricos, né? Pelo menos a grande maioria, né? E tem uma crescente, a população aí pode chegar a 1/3 do mundo, pode chegar nos próximos anos a ser muçulmana. Então, você imagina o tamanho do mercado que dá para acessar, né? Um outro dado aqui, o mercado halal de 1,2 trilhão de dólares em 2021, podendo chegar em 2025 com uma projeção de 1,66 trilhão. É um mercado que não dá para ser negado, muito pelo contrário. Não, de forma alguma, né? E as empresas brasileiras, e particularmente as nossas empresas aqui do Paraná, já estão... qual é o nível de adequação a esse mercado halal? Normalmente a gente fala de frigoríficos, né? Porque como a carne é um dos produtos mais acessados no mundo. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador, né, de carne de frango, né, do Exatamente. mundo. E o Paraná é o maior produtor de frango do Brasil. Então, você tem desse mercado que a gente está comentando a ser explorado, o Paraná normalmente tem frigoríficos habilitados para isso, aonde você não pode ter uma contaminação cruzada, por exemplo, que eles não consomem carne suína, né? Então você tem que ter um cuidado especial com isso. Você não pode ter essa contaminação cruzada. Então há um cuidado especial dentro do frigorífico para que isso aconteça. Por isso que a certificação traz essa segurança. E a partir do momento que um frigorífico, por exemplo, é certificado, aí há toda uma fiscalização institucionalizada, né? Exato, para garantir que aquilo lá permaneça e que eles tenham acesso. E essa fiscalização é feita por quem? Por essas certificadoras. Você pode chamar certificadoras para te ajudar a certificar, né? Porque eles é que cuidam de fato dessas boas práticas. Certo. Olha só que interessante. E aí, claro que o papel da Invest Paraná vai muito além disso, né? Mas passa por isso também. Vocês têm que fazer todo o controle disso também, né? Fazer essa interface aí, né? Nós ajudamos ao acesso do mercado, porque uma vez, vamos dar o exemplo que uma vez que essa empresa tenha a habilitação, ela precisa vender, né? Então esse próximo passo, que é acessar esses mercados, a Invest Paraná ajuda essas empresas, seja na maneira de os contatos. Nós temos hoje contato com mais de 100 países, só da Invest Paraná, onde a gente acessa esses mercados, e a gente promove essas missões comerciais também. Além do que,
nós somos signatários do Plano Nacional da Cultura Exportadora do Ministério da Economia, onde a gente ajuda a fazer um diagnóstico das empresas que ainda não estão exportando. Ela quer saber qual é o grau de maturidade que ela tem para acessar o mercado internacional. Então, nós implantamos esse programa. E um outro programa que é da própria Apex é o programa o chamado PayEx, Programa de Exportação. Então, se a empresa já sabe que ela quer exportar, ela passa por um programa que é qualificá-la para chegar efetivamente a começar a exportar. E a empresa precisa ter um determinado tamanho para participar desse projeto? Não existe programa. Basta ela ter uma maturidade dentro, né? Nós estamos até agora com um outro programa aqui chamado Vocações Regionais Sustentáveis, dentro da Invest Paraná, onde a gente ajuda a agricultura familiar a agregar valor. Então, nós entramos dentro de comunidades, né? Um projeto regional. A gente está trabalhando com erva mate, com pinhão. Aqui no litoral do Paraná a gente tem vários produtos e ajudamos eles a agregar valor nessa produção, para que no futuro próximo eles consigam exportar. Então não tem tamanho. Você falou aqui do litoral do Paraná e eu me lembrei, parece que a bala de banana de Morretes, não, é Antonina, né? De Antonina e Morretes também tem. Também das duas cidades é exportada, né? Ele é exportada já, a gente tem já a cachaça. Também. Como é que fala com... De origem denominação de origem. É isso. Então, isso faz com que a gente tenha um produto único, né? Então, essa é a ideia. É conseguir pegar produtos que nós temos na nossa região, valorizar. Pega o pinhão só como exemplo. A gente tem o pinhão como um produto sazonal. Se você transforma esse numa farinha, por exemplo, de pinhão, quem é celíaco consegue ter acesso a um produto que tem uma valorização, nutricional muito maior. E você acessa mercados internacionais com isso também. E com produto tipicamente do sul do Brasil, e nosso, né? O maior produtor, né? O Paraná é o estado, né? Exato. É a pátria do pinhão. Ou erva mate. Também é um produto daqui, né? Nós podemos qualificar por exemplo, um produtor de erva mate. Sul do Paraná aqui é toda a ervateira, sul, né? Centro-sul. Então, se você pegar esse produto, você também pode qualificar ele para o mercado halal, onde eles são grandes consumidores de chá, né? Então, é verdade. Os países árabes, né? São grandes consumidores de chá. A Turquia, exato, por exemplo, né? Então esse é um mercado gigantesco no mundo. A gente pensa que chá é coisa de inglês, né? O chá das 5, né? Não, café e chá são as bebidas mais consumidas no mundo. Olha só, que bacana. Pois no bloco anterior eu conversei com o Lenin Palhano, que eu não perguntei, mas acho que ele deve ter feito, né, pratos à base de pinhão também, né? Porque todo chefe adora, né, esses ingredientes, né, diferentes. Esses dias eu fui jantar aqui no restaurante Anarco, tinha um festival do pinhão, pratos só de pinhão, tudo era pinhão lá, tudo, né? Então era... Sim, muitos pratos, risoto, sopas. Mas o pinhão já é exportado ou não? O pinhão ainda não é exportado. Não. Porque ele tem que passar por essa transformação. Então a gente tem tido contato com empresas, provocando as empresas realmente para terem criatividade, passarem por um processo industrial e a gente conseguir exportar. Maravilha. Olha só, já estamos aqui chegando ao final do Grande Conversa deste sábado. Conversei aqui com o Giancarlo Rocco, diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, que veio falar, claro, sempre fica faltando, né? Sempre fica aquele gostinho de quero mais, principalmente quando a gente fala de comida, de alimentação, né? No caso do Lenin aí, mas com você também, né? A gente saber um pouco mais desse trabalho feito pela Invest Paraná, que é muito importante trazer empresas para o estado, e também esse projeto, o Projeto Halal, que foi o tema desse webinar. Vocês vão fazer outros? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. A ideia é promover outros, ter uma constante, pelo menos, aí para acessar esses mercados. Jean, muito obrigado. Giancarlo Rocco, muito obrigado pela presença aqui hoje com a gente e por trazer aqui esses esclarecimentos. É sempre bom a gente saber dessas novidades que estão acontecendo aí nas nossas empresas, sejam elas privadas ou públicas, né? Vocês não são exatamente uma empresa pública, né? Isso, é um serviço social autônomo. Serviço social autônomo, uma né? Natureza jurídica privada com contrato de gestão aí com o Estado do Paraná. Maravilha, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradeço também a oportunidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui pela Jovem Pan News no 107.1 e também pelo nosso YouTube. Muito obrigado, até o próximo sábado e um ótimo final de semana para todos vocês.
Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.